Com seus olhos fechados e as mãos no coração, vamos falar com o Senhor agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, por essa oportunidade que o Senhor dá a cada um de nós. Estamos aqui na Tua casa para Te ouvir, para falar com o Senhor, para termos, meu Deus, mais contato com a Tua Palavra, fazermos aquilo que o Senhor aprova, darmos ao Senhor condições do Senhor vir ao nosso encontro, do Senhor falar conosco, do Senhor nos dirigir, do Senhor, meu Pai, nos direcionar, do Senhor, meu Pai, fazer na nossa vida a obra como só o Senhor pode fazer. Eu peço perdão por todos os pecados, o que nós pensamos, falamos, o que nós fizemos, cada uma das obras, meu Pai, que saíram de nós, aquelas principalmente as que nós já conhecemos, o que nós já sabemos e que poderíamos ter evitado, impedido, feito diferente, mas ainda assim, meu Pai, passamos por cima porque fomos incrédulos e acabamos por entristecer o Espírito Santo. Não fazer a Tua vontade, mas acabamos fazendo a nossa. Eu peço, nos perdoa, passa com o Teu sangue sobre cada um de nós, derrama do Teu poder, meu Pai, sobre cada um aqui, abençoa esse templo, esse lugar que o Senhor nos deu e que nós estamos, meu Deus, para Te ouvir. Eu consagro-lhe ao Senhor e peço poder, unção, bênção. Peço, meu Pai, que aqui essa casa de oração seja o lugar onde muitas vezes fisicamente seja o equilíbrio dessas pessoas, mas que assim como elas encontraram equilíbrio físico aqui, que o corpo fica bem, que a mente fica bem, que elas tenham esperança, meu Pai, para levar esse mesmo poder, essa mesma unção para a casa delas, para o trabalho delas, para o dia a dia, porque se há um lugar onde o Senhor habita, há, meu Pai, esperança do Senhor habitar junto com ela, na casa dela, no trabalho dela, na empresa dela, meu Pai, para o lugar onde ela for. Porque assim nós vemos que o Senhor trabalha, que o Senhor atua, que o Senhor age na vida daquele que crê. O Senhor não está num lugar apenas, o Senhor está na vida de pessoas. E se hoje, meu Pai, esse lugar, que como nós vimos ainda há alguns dias, já foi tão feio, tão acabado, tão abandonado, está tão bem cuidado, e principalmente o Espírito que há aqui, a unção que há aqui, é uma unção que renova, que edifica, que constrói, meu Pai, um poder, meu Pai, que cura, é um poder, meu Deus, que fortalece. Da mesma maneira eu oro para que essa pessoa tenha esperança, para que naqueles lugares onde ela não vê, meu Deus, ela não vê jeito, ela não vê alegria, ela não vê motivação para nada, para morar, para estar, para trabalhar, que ela pegue o exemplo da Tua casa, que estava acabada, ruim, feia, mas foi edificada, reformada, fortalecida, e que hoje, meu Deus, não só fisicamente é um lugar bonito, interessante, cuidado, mas também, meu Deus, é um lugar de paz, um lugar, meu Pai, de refúgio, um lugar, meu Pai, de renovo. E eu peço que isso traga esperança para cada um, para que cada um vá além, para que cada um, meu Pai, neste dia, vença, supere no poder do Espírito Santo, não na força do braço, não usando os mesmos recursos que já usou antes, mas contando com o poder e com a força do Senhor. Eu consagro esse dia ao Senhor. Eu consagro, meu Pai, ao Senhor esse culto. Eu peço poder, eu peço a Tua unção, eu peço que o Senhor esteja conosco. Eu peço que as nossas orações sejam ouvidas, que cada um aqui, meu Pai, seja atendido e que seja abençoado. Que o Senhor derrame sobre nós da Tua bênção, que seja mais um dia de pessoas sendo levantadas, como Eliaquim, que é aquele que o Senhor levanta e sustenta, que pessoas sejam levantadas como colunas da Tua obra, meu Pai, por terem crido, por fazerem a Tua vontade.
esteja conosco, abençoa esse culto, abençoa o nosso louvor, abençoa, meu Pai, a palavra, que as nossas orações sejam ouvidas e respondidas pelo Senhor. Que o Senhor esteja aqui, porque o mais importante para nós é a Tua presença. Que a Tua presença nos tome, que ela nos inunde até transbordar e que cada um de nós, meu Pai, ao sairmos daqui hoje, venhamos sair melhores do que entramos, preparados, meu Deus, focados, meu Deus, e abençoados para vivermos o melhor dia da nossa vida. Eu entrego esse culto nas Tuas mãos e declaro sobre todos a Tua bênção em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Estão ligadas as suas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2023. A unção de governo está sobre mim. Diga, para a glória do Senhor, eu estou governando com Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para Tiago, capítulo 1, versículo 4. E a perseverança deve ter ação completa. Nós precisamos aprender com a palavra. E aprender com a palavra é pegar cada ensinamento sem desprezar nenhum. Porque a primeira coisa, a Bíblia diz que a primeira coisa que a palavra faz conosco é colocar luz sobre áreas, sobre partes que estão escuras. Então, o que a palavra faz? Tem coisas que antes eu via de uma maneira, eu enxergava de uma forma, e a partir do momento que eu ouço a palavra de Deus, eu passo a saber como Deus pensa sobre aquilo. Então, quantas coisas que nós não sabíamos que era pecado, que nós não entendíamos como pecado. E que aí então a palavra veio e deixou claro, ó, isso aqui é algo que Deus reprova. Isso aqui é algo que Deus não se agrada. Então, a partir do momento que eu passei a saber daquilo, eu me posicionei, eu quero agradar a Deus. Se eu quero agradar a Deus, então agora eu não vou mais cometer isso aqui, porque agora eu sei. Agora eu sei que isso aqui não faz parte da vontade de Deus, eu sei que isso aqui não é mais, não é bom para mim. Isso aqui não cabe na vida de uma pessoa que serve a Deus. Então, da mesma maneira que acontece com o pecado, a palavra também nos mostra áreas da nossa vida que nós devemos identificar. Isso aqui é comigo. Isso aqui eu mudo. Isso aqui eu faço diferente. Mas também, da mesma maneira que a palavra me ajuda a identificar o que é comigo, a palavra clareia e expande a minha visão para as áreas que eu não posso mudar agora. As áreas que não são passíveis de eu fazer uma mudança. De eu agir com elas e elas mudarem. Tem áreas na vida da gente que você não tem. Hoje, agora, você não tem o que fazer. Você não tem... não adianta espernear, reclamar, murmurar. Ah, porque está assim. Ah, porque continua desse jeito. Ah, porque está de tal forma. Tem áreas da vida da gente que estão assim. A Bíblia diz, o que você tem que fazer por elas?
Você tem que esperar. Você tem que confiar em Deus. Porque a sua confiança em Deus e a capacidade, isso é teu, não é de Deus, a capacidade de acreditar que Ele está trabalhando mesmo quando não parece, que Ele está agindo, mesmo quando não está aparecendo a obra dEle, que Ele está realizando algo, mesmo quando você não consegue tocar nisso, e o que você toca parece que não tem nenhum avanço, nenhuma evolução, essa é a parte que nós manifestamos a nossa fé em Deus. Porque você é capaz de recomeçar a cada dia. É igual que te trouxe a esse culto hoje, sabendo que tem coisas que você queria para ontem, que você queria para sexta-feira, que você queria para outro dia, pediu a Deus, orou a Deus, mas ainda não aconteceu. Então, essa atitude de voltar, não, Senhor, eu estou aqui, ó. Eu vim te cultuar cedo. Eu levantei, eu me coloco à tua disposição para que o Senhor fale comigo de novo. Para que o Senhor me ajude, para que o Senhor me abençoe. Isso é perseverar. E perseverar é uma ação necessária. E o que nós acabamos de ler é que a perseverança deve ter ação completa. O que significa isso? Não adianta eu ter perseverado até hoje. Eu cheguei até aqui, legal, ok, é positivo para mim, mas se tem coisas na minha vida que eu ainda não tenho a condição, que eu não tenho a força que eu quero dizer não é que não há em mim a força, é que não vai depender de mim ainda. O Davi, por exemplo, ele foi ungido, ontem nós falamos sobre o Davi, ele foi ungido, e mais de 10 anos depois é que ele assumiu o reinado de Israel, que ele assumiu o trono. Esse tempo todo, até entre o dia que ele recebeu o azeite inclusive que é a palavra desse ano, que é a unção do chifre. Entre aquele momento que ele recebeu a unção do chifre na cabeça dele, a unção de Deus, a unção ali do acerto, da obediência, e ele ter sentado no trono como o rei que ele era e que Deus o tinha estabelecido. O que ele teve que fazer nesse tempo todo? Perseverar. Porque a parte dele, por isso que a gente precisa identificar pela palavra, a parte dele ele fazia. E nós ouvimos aqui ontem sobre a parte dele, a parte que era possível, a parte que era passível do homem, a parte passível que era humana. E ele não estava parado. Ele no pasto, ele era o pastor que qualquer um gostaria de ter, porque dava até a vida pelas suas ovelhas. E a gente está falando de ovelhas, literalmente, não de pessoas. O Davi era o que já falava bem, mas naquela época ele não discursava ainda. Ele não pregava para ninguém, ele não era líder de nenhum bando, mas já falava bem. O Davi era o que tinha uma boa aparência. Uma boa aparência. O que significa isso? Ele nasceu bonito. Não, boa aparência não tem a ver só com a pessoa que nasce com traços que são mais vantajosos fisicamente. Mas quando a Bíblia diz lá que ele chegou diante do Samuel com os irmãos, que ele tinha um gentil aspecto, o que quer dizer isso? Que no que dependia dele também, ele se cuidava, ele se mantinha limpo, mantinha o asseio, ele sempre estava bem apresentável. Quem que aparava a barba dele numa boa altura? Quem que fazia com que o cabelo dele tivesse num bom corte? Quem fazia com que ele tivesse uma roupa adequada? Deus?
Era Deus que fazia isso por ele? Quem fazia isso por ele? Era ele. A Bíblia diz que ele era um bom arpista. Imagina dentre todos os rapazes que tinham na época, que tocavam instrumentos, Davi foi o que foi ser o arpista do rei. O instrumentador lá, o instrumentista do rei. Por quê? Não era porque tinha alguma coisa, um padrinho, porque ele era bom. Mas por que ele ficou bom? Porque ele teve a capacidade de analisar, de identificar, isso aqui eu posso melhorar. Isso aqui eu posso trabalhar na minha vida. Eu posso ser rei hoje? Eu posso me sentar no trono hoje? Dava para ele sentar no trono naquele dia? Então, nisso ele perseverava. Nisso ele esperava em Deus, ele confiava em Deus, e ele esperava qual seria a próxima mensagem de Deus. Então, o que eu tenho que fazer hoje? Eu tenho que declarar, eu tenho que confiar, eu tenho que esperar pelo agir do Senhor, eu tenho que esperar pelo socorro de Deus, pela bênção de Deus. Amém, estou aqui, estou perseverando. Recomeço um novo dia, recomeço fazendo a oração que eu já fiz ontem, que eu já fiz no mês passado. Eu faço aquilo que Deus já me deixou claro, que é bom, que é certo, que é correto. Mas nas demais coisas, eu não fico parado. Ontem nós ouvimos aquele versículo lá de Provérbios, que diz: com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Diga, sabedoria tem a ver com Deus. Diga, inteligência tem a ver comigo. O que é a sabedoria? Sabedoria é temer a Deus. Sabedoria é o que tem diretamente a ver com Deus. A atitude de você estar no culto é a sabedoria e a inteligência? A atitude de você vir ao culto é sabedoria ou inteligência? Sabedoria. Porque você vai ouvir a palavra de Deus. Você está dando algo que você não está dando a mim, você está dando a Deus. Você pegou um tempo da tua vida, parou e está dedicando ao Senhor. É ou não é? Para ouvir a voz de Deus, para louvar a Deus, para daqui a pouco ofertar alguma coisa ao Senhor, para orar ao Senhor. Então esse tempo é sabedoria. Essa dedicação, o culto é sabedoria. Agora, você está recebendo instruções para você fazer. Aí, as instruções serem aplicadas na tua casa, no teu casamento, na tua família, no teu trabalho, na administração do tempo, na administração do dinheiro, na maneira como você vai lidar com a sua saúde, isso é o quê? Inteligência. É o exemplo, ontem ainda deu esse exemplo. Você pode estar aqui, eu quero ser um Eliaquim, e você é tocado pelo Espírito Santo, e você pega e fala, eu vou dar uma oferta aqui que eu nunca dei, igual o Salomão. Eu vou fazer uma oferta aqui de 1000 holocaustos. Vou fazer uma oferta aqui como eu nunca fiz. E você pega, é tocado pelo Espírito Santo, e faz uma oferta altíssima. Deus vê aquilo, se agrada, e Deus vai lá e te dá ali em recompensa aquela oferta. Deus coloca um cliente na sua mão, Deus coloca um negócio na tua mão, Deus envia para você uma oportunidade, Deus abre uma porta como você nunca viu aberta, Deus coloca um valor na tua mão, digamos que, independente do que aconteça, Deus coloca 1 milhão na tua mão. 1 milhão de reais. Tem gente que nunca viu 1 milhão aqui.
Você pega, você até liga para o gerente para ter certeza. Está certo mesmo esse valor que está na minha conta? Está tudo certo aí. O gerente te confirma. Aí você pega esse 1 milhão. Quem te deu 1 milhão? Quem te deu? Quem deu, gente? Deus. Por quê? Porque você foi sábio. Porque você fez algo para Deus, você deu algo para Deus que você não tinha dado, porque você pegou o Espírito, porque você creu na palavra e você foi lá e aí Deus vai te dar, estou dando um exemplo, tá? Deus te dá 1 milhão, mas você pode pegar esse exemplo e falar, tá ligado, em nome de Jesus, já é meu, em nome de Jesus. Aí você pega 1 milhão e você pensa no carro mais bonito que você já viu, vai lá e compra esse carro. Aí já vai 600 mil. Você vai para o shopping mais caro e sai comprando roupas que você nem sabe usar. Aí você fica no hotel mais caro para saber como é que é aquilo. Aí você pega e vai para o lugar que todo mundo fala que é legal. Aí de lá você faz uma compra naquele lugar de coisas que você nem sabe usar. Aí você chega na sexta-feira na sua casa, quando você olha na sua conta, teu saldo vai estar com menos do que estava hoje. Quem tirou o seu dinheiro? Porque Deus te deu. Quem tirou o seu dinheiro? Hã? Alguém vai falar o diabo. Alguém vai falar não Deus. Você teve sabedoria para ganhar, para chamar a atenção de Deus, mas se não teve inteligência para administrar, se não teve inteligência para manter na sua mão, ele não vai ficar na sua mão, mesmo Deus tendo te dado. E esse é um ponto que algumas pessoas ainda não perceberam. A palavra de Deus fala sobre sabedoria, e sabedoria é só você fazer essa separação. Tudo que tem a ver com Deus. Por exemplo, a gente já anuncia desde ontem, domingo é Santa Ceia do Senhor. Se as primícias são santas, toda a massa também o é. Primeiro domingo do mês de abril. Jejum. O que é sabedoria? Eu vou começar na igreja, eu vou estar na casa de Deus. Eu vou me sacrificar. Eu vou jejuar, eu vou separar parte da minha vida para Deus. Então essa é a sabedoria. Eu estou no culto, eu estou ouvindo a palavra. Isso é sabedoria. Eu aprendo a dizimar, eu vou lá, eu separo a 10ª parte daquilo que vem à minha mão e eu devolvo ao Senhor. Quando Deus me toca para que eu me mova para uma direção, eu vou lá e me movo. Isso é sabedoria. Mas a Bíblia também nos dá uma série de instruções sobre inteligência. O que eu devo fazer com o meu tempo, com o meu dinheiro, com a minha vida, com o meu corpo, com a minha saúde, na minha casa, no meu casamento, em cada área da minha vida. É uma frase que a bispa usa muito, ela só não usa toda hora essa frase junto com Provérbios. Mas ela fala o difícil não é conquistar, o difícil é estabelecer. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, quando ela vem para a igreja, o Espírito Santo move ela e ela, com sabedoria, ela conquista. Ela é curada, ela encontra ali a pessoa que ela ama, ou a pessoa que ela ama dá aquela chance para ela. Mas depois lhe falta inteligência. E como que é o começo da tolice, vamos dizer? Onde começa a falta da inteligência? Onde começa? Na soberba, na arrogância. Quando nós mantemos uma imagem equivocada de nós mesmos. Porque o que é manter essa imagem equivocada? É quando você ouve, igual nós temos ouvido, quando você ouve uma ordem simples de algo diferente do que você pensa, diferente do que você faz, diferente de como você conduz a tua vida, e lá dentro você diz assim, não, isso eu já sei. Eu não vou fazer assim.
o meu jeito é melhor. Não, a forma como eu aprendi está certo. Não, eu não me rendo a isso. Não, eu não vou mudar essa parte da minha vida. Quando você age assim, você está cheio de si mesmo. Você está arrogante. Quer dizer, você não está rogando algo para Deus, para Ele fazer, para Ele te ajudar, para Ele te conduzir. Então, em vez de você fazer daquela nova maneira, você continua agindo da velha, da forma antiga, da forma que você aprendeu no mundo. E o mundo pode ser na escola, pode ser na faculdade, pode ser com os teus pais. Aí você não renova a tua maneira de agir. Então você continua fazendo do mesmo jeito. A vida continua a mesma. Óbvio. Não vai ser diferente. Agora, quando você ouve a palavra, e ainda que você pode ter aquele pensamento, eu já sei isso, mas eu vou mudar. Eu vou fazer diferente. Eu vou me colocar debaixo desta instrução. Você muda uma atitude, você muda uma conduta, você muda às vezes algo que é simples, que parecia até que era uma coisa insignificante. Ontem, quando a bispa falou que para algumas pessoas a beleza não importava, né? Não importava da boca para fora, mas importa quando ela é contrastada, né? A beleza, hábitos de higiene, hábitos de cuidados. Na hora eu soube comigo, porque eu tenho casos assim. Quantas pessoas que ouviram isso agora e pensaram, meu Deus, por que eu não ouvi isso antes? A gente ouviu do Davi, por exemplo, um homem do campo. Davi, um homem que lidava com as ovelhas. Eu não sei se você sabe, mas ovelha não cheira bem. Quem sabia disso aqui? É só você imaginar a quantidade de pelo que ela tem, né? Aquela lã dela, e ela não toma banho constantemente, né? Então, imagina que aquilo vai. Davi era um homem que sempre estava bem apresentável. Como é que era isso com ele? Naturalmente ou ele tinha que colocar uma força para que aquilo acontecesse? Hã? Porque tem gente que fala assim, eu não tenho isso natural. Eu não tenho tal coisa natural. Não tem, cria. Não tem, cria um meio, dá um jeito, se adapta à sua realidade. Davi sempre estava bem. Quer dizer que era algo com que ele se preocupava, com que ele se ocupava e ele tinha o acabamento, porque quando ele chegava diante de alguém, ele estava bem. Ou seja, ele teve aquele trabalho, ele teve aquele esforço, ele teve aquele empenho. Então, quando eu ouvi isso, eu lembrei de um caso. Quanta gente que às vezes fala, não, eu não ligo para isso. Eu não ligo para tal coisa. O que teve de gente que já perdeu o emprego por conta da aparência? Gente que perdeu namorada, namorado, por conta de aparência. Você vai dizer, por quê? Porque a pessoa não era o mais forte, porque não era o mais belo? Não. Mas pela maneira como a pessoa se cuidava, pelo trato que a pessoa tinha com ela mesma. Eu lembro, eu atendi o caso, eu conheci as pessoas. De um rapaz que ele gostava de uma moça, mas gostava da moça. A moça virou um deus para ele. E ele queria ficar com essa moça, né? Estou falando dos dois da igreja. E esse rapaz tentava, essa moça não dava chance para ele. Esse rapaz tentava, essa moça não dava chance para ele. E esse rapaz entrou num propósito, esse rapaz, começou a orar por isso e nada. E essa moça nada. Pois esse rapaz, ele tinha uma moto, ele vendeu essa moto, ele deu uma oferta a Deus, num propósito. Deu um tempo, essa moça deu uma chance para ele.
E essa moça se abriu para ele, né? E começou a namorar com ele. Deu 3 meses, essa moça largou ele. E esse rapaz ficou desconsolado, tal. Na época, eu era pastor ainda e era do interior, né? E quando essa moça foi falar tal, qual que é a situação? Deu uma chance, tal, o rapaz está aí na igreja. Não dá. Não dá. O que foi? Não dá, ele não se cuida. Eu não sei o que acontece com ele, se ele não toma banho direito, se ele não... Mas por que você não falou para ele? Eu não tinha coragem. Às vezes era difícil ficar com ele. Era, sabe, eu não consigo, sabe, eu venho de uma outra, sabe, ele é até uma boa pessoa. Ele até é uma boa pessoa, mas não dá. Esse rapaz, por não se cuidar, perdeu o que na época era a maior conquista da vida dele. O que até então era outra conquista da vida dele, ele abriu mão para ficar com aquela. Não, eu quero fazer, agradar a Deus, para Deus me abençoar, tal. Vai lá, faz, vende, conquista, consegui. Que é o que está escrito aqui, ó, com sabedoria, ele conquistou a moça. Mas sem inteligência, ele perdeu a moça. Você está entendendo? Ele teve sabedoria para chamar a atenção de Deus para a vida dele. Vou fazer um voto com Deus, vou me colocar num propósito, vou me lançar na obra. A sabedoria trouxe a vitória para ele. Trouxe a bênção para ele. Mas, como não houve inteligência, ele perdeu a bênção. Eu poderia ficar até o fim do culto aqui contando histórias de gente que já foi abençoada, que recebeu emprego que não teria em nenhuma outra condição. Milagre. Gente que foi curada. Gente que teve situações do casamento ser restaurado. Mas que depois, pela falta da inteligência, aquilo se perdeu, aquilo foi... A pessoa abriu mão daquilo. Ela não teve atitude para manter na vida dela a boa obra, a vitória, a bênção. E parte disso é por ela não ter perseverado, não ter mantido as boas obras. Porque tem coisa que vem na vida da gente que não é fácil, não é agradável, mas vem para ficar. Eu entendi isso. É o que eu gosto? Não, mas é necessário na minha vida. E eu não posso mais deixar de ter. Tem coisa que você aprendeu com a palavra que nunca mais pode deixar de fazer parte da tua vida. Tem coisas que você aprendeu, por exemplo, a palavra, a excluir da tua vida, nunca mais pode voltar para a tua vida. Palavras como palavrões, palavras torpes, palavras de baixo calão, isso não pode mais voltar para a sua vida. Independentemente do momento, não, mas hoje eu não estou bem. Não estou bem, mas eu não tenho que repetir coisas que eu vou trazer para a minha vida um peso, uma maldição, que eu vou amarrar uma área da minha vida. Tem atitudes que você já entendeu que traz amarração para a sua vida, você não tem que trazer mais. Você sabe que aquilo é um retrocesso, que aquilo não cabe, você não traz mais. E, da mesma maneira, tem coisas que você já aprendeu, que é sabedoria. Não, então isso aqui agrada a Deus, essa atitude agrada a Deus, eu vou manter na minha vida, eu dou manutenção, o time que está ganhando eu não mexo, eu continuo aquilo que Deus aprova, eu estabeleço e mantenho aquilo que eu já aprendi, que eu já entendi que Deus se agrada na minha vida. Se é fácil, se é difícil, se é agradável, se é desagradável,
eu mantenho porque a sabedoria vem antes. Mas a inteligência não pode também ficar de fora. Então, a sabedoria tem a ver com Deus. Tem a ver com obras, com orações, com jejum, com atitudes que eu tenho. Tanto que a própria palavra diz que sabedoria é temer o Senhor. Então, toda atitude espiritual que faça eu temer a Deus e obedecer a Deus é sabedoria. E tudo aquilo que depende de mim, que é uma atitude, é uma palavra, é uma obra, é um comportamento, é uma mudança que eu tenho, que eu estabeleço, e que são coisas do dia a dia, são coisas comuns, são coisas corriqueiras, mas necessárias. A gente tem que parar de tratar algumas coisas simples como se elas fossem menores, porque são simples. Não, isso aqui é tão simples que o quê? Que não é o importante? É muito importante. A gente não está aqui. Quem já comeu caviar aqui? Uma pessoa. Deixa eu ver outra comida aqui que é exótica. Quem já comeu lagosta aqui? Algumas pessoas. Você não está aqui pela lagosta que você comeu, tá? Hã? Não é pela lagosta, é? Você está aqui pelo quê? O que você come todo dia? Hã? Não está quebrado você falar arroz e feijão, hein? Está quebrado. Você vai falar arroz, feijão, uma proteína, né? Uma salada, né? Qualquer coisa que seja boa. É isso que te trouxe aqui. É ou não é? Mas não, eu comi lagosta, legal. Mas foi uma vez. Um prato diferenciado. Eu comi caviar, comi, sei lá, vamos falar outros pratos aí que... Mas é aquele simples, contínuo, de todo dia, que te trouxe aqui, que sustenta o teu corpo. Só que esse tipo de coisa, muitas vezes, quando é pregado, espiritualmente as pessoas ignoram, porque elas ouvem direto, elas ouvem, não, isso eu já sei, sabe, mas está fazendo? Sabe, mas está em dia? Você está colocando isso em prática? Você dá a devida manutenção a essas coisas? Você declara as palavras que já aprendeu que são necessárias na sua vida todo dia? Você lê a Bíblia todo dia? Quando lê a Bíblia e algo te chama a atenção, você para e gasta um tempo para que aquilo seja colocado no seu devido lugar? Você é a pessoa que tem tido essa força, né? Porque como disse o Senhor para Gideão, com a força que você tem, vá libertar Israel. Você tem pegado a palavra e acreditado na força que você tem para começar coisas que a Bíblia diz para você começar? Um investimento. Um investimento na sua vida. Eu quero perder peso. O que eu preciso? Eu preciso ir para a academia, eu preciso falar com um especialista tal. Não preciso começar alguma coisa. Preciso diminuir a quantidade de comida que eu estou comendo, que está sobrando, porque se eu estou engordando, quer dizer, está entrando mais do que eu preciso. Preciso, né, me exercitar, porque eu estou percebendo que eu vou subir uma escada, me dói um joelho, que eu vou fazer um esforço maior, eu já fico ofegante. Tem coisas que você está percebendo. Então, você precisa se mover. Considerar que aquilo tem importância, aquela importância ser respeitada. Eu quero meu casamento melhor. Não, mas se essa pessoa não mudar, se essa pessoa não se tornar uma pessoa flexível, se essa pessoa ela não fizer tal coisa para mim, meu casamento nunca vai ser bom. Não adianta ficar esperando ela. A atitude dela, a compreensão dela, a fé dela, a postura dela. Vou eu, então, observar o que eu tenho ouvido. Né? Tem coisas que não é nem a Bíblia. A gente está ouvindo, a gente está vendo.
A gente está percebendo. Sempre vai ter alguém falando, vai ter uma imagem apontando para algo. Por exemplo, teu casamento. Você quer melhorar o teu casamento? Primeira coisa, de novo, arrogância. Você não pode ser soberbo, arrogante. O que o teu cônjuge mais fala que falta no teu casamento? Tem gente que vai falar, falta você olhar para mim. Olha para essa pessoa. Mas não faz, sabe, com aquela... Não faz de forma irônica. Ah, está aqui. Não, olha. Toma a decisão, olha para essa pessoa. Você quer um segredo? Quando ela estiver falando com você, olha para ela, olha para essa pessoa. Se é o marido ou a esposa. Que às vezes você não percebeu que você já ouviu isso. Quando eu estou falando, você não olha para mim. Você olha para o prato de comida, você olha para o celular, você olha para a televisão, você olha para o livro, você olha para a Bíblia. Porque às vezes a gente não percebe que a gente foge das pessoas, mesmo com elas. Porque aquilo te incomoda, aquilo te traz algo que você nem sabe explicar às vezes. Mas repara, quando você estiver com uma pessoa que você tiver dificuldades de olhar para ela, tem alguma coisa acontecendo ali. Talvez algo silencioso, mas está acontecendo. Então, se você já ouviu do seu cônjuge que você não olha para ele, considere que isso é verdade. Você pode estar junto, você pode estar fazendo um evento com essa pessoa, no carro, numa mesa, no sofá, na cama, e não estar olhando para essa pessoa. Então, primeira coisa, olha. Ah, você não conversa comigo. Não, eu converso. Quando ele está falando, eu estou ali ouvindo. Quando ela está falando, eu estou ali ouvindo. Mas às vezes você só ouve. Ouve não, você escuta. Você é apenas um corpo com ouvidos ali. E a pessoa ela quer ter certeza que você está ouvindo. O que significa essa certeza? Quando você está ouvindo, dê confirmação que você está ouvindo. Tem coisas, às vezes, que a pessoa fala e fica um tempo ali sem nenhum som. É ou não é? Você tem que... Ah, isso, entendi. Tem coisas que a pessoa fala, às vezes, e que fica uma dúvida no ar. Para que serve aquela dúvida? Para você fazer uma pergunta. Ah, mas como assim? Está entendendo? A pessoa, às vezes, fala algo assim que é incompreensível. E, às vezes, aquilo até é de propósito. Para que quem está ouvindo, para ver que a pessoa está ouvindo e não apenas escutando, para que, como assim isso? Tem coisas que às vezes você ouve que não faz sentido nenhum. Oh, mas peraí, você está falando isso? Como assim? Como que foi isso? Então isso mostra que você está naquela conversa. Então aí, eu gosto de sair. Sai. Eu gosto que você toque em mim. Toca, pega em mim. Põe a mão na pessoa. A mão na cabeça, a mão no pescoço, no ombro, nas costas. E daí para frente, entendeu? Toca. Eu gosto que você me ajude nos afazeres. Né? Ajuda. Estabeleça. Vamos fazer o quê? Então eu vou te ajudar, vou lavar uma louça, eu vou limpar tal coisa, eu vou colocar minha roupa ali no cesto, eu vou te ajudar a passar roupa, eu vou cuidar de tal coisa, eu vou tirar o lixo. Não sei. Mas às vezes você está ouvindo coisas há anos. E não são coisas diferentes. Mas você quer que a pessoa mude, que ela te aceite, que ela receba esse pacote perfeito que você é, desembrulhe com cuidado e deguste com toda ali apreciação. Mas você não está disposto a nada. E você está ouvindo, Você está ouvindo conteúdo para inteligência. Porque isso não tem a ver com Deus, isso tem a ver com a pessoa, com a tua vida, com as tuas obras. E é o que vai estabelecer teu relacionamento, teu casamento.
Você ouviu aqui o exemplo do rapaz que perdeu a moça e a moto. Se cuida. Ah, não, mas eu não estou namorando. Pior ainda, você é casado, agora que você tem que ter mais cuidado. Talvez você nunca pensou, alguém já te falou, você vê que as pessoas se afastam de você. Talvez você não se cuide direito. Tem gente que considera que a pessoa é perfeita fisicamente, que tem o melhor cheiro, que tem a melhor imagem, que não se suja, que não precisa tomar banho mais de uma vez por dia, que não precisa dar manutenção. Precisa. Você precisa saber, às vezes você se acostumou com a sua aparência, que não é boa, você se acostumou com o seu cheiro, que não é bom, porque a gente se acostuma. É ou não é? Você vai num país, por exemplo, que as pessoas comem muito cominho. O que as pessoas cheiram? Onde se come muito cominho, o que as pessoas cheiram, gente? Cominho. Ó, tem alguém com sabedoria. Lá todo mundo cheira cominho. É normal para elas? Hã? É normal. Aqui não é. Se você for uma pessoa que você come determinados condimentos demais e você suar muito, você pode saber que aqui não é normal. Então aqui as pessoas não vão se acostumar. Lá são acostumados. Todo mundo cheira a mesma coisa. Aqui não. Então é o cheiro, é a aparência, é a imagem. É o jeito que você fala. E tem gente que já perdeu coisas na vida. Já perdeu emprego, já perdeu oportunidade, já perdeu lugar. Já perdeu coisa grande. Por quê? Porque ainda é arrogante. Ouve uma palavra como essa e, não é disso que eu preciso, não. Eu preciso de uma palavra de vitória para eu vencer. Essa é uma palavra de vitória. E essa é uma palavra de vitória e de estabelecimento de vitórias alcançadas. Como foi ontem. Ontem nós aprendemos a comunicar o padrão elevado que nós devemos ter. E hoje nós estamos aprendendo a perseverar. Perseverar em Deus com atitudes espirituais e perseverar na vida com atitudes naturais. Porque Deus nos dá conhecimento, sabedoria, condições e acesso a termos uma vida plena. Você só não vai viver esse ano, o melhor ano da sua vida, um ano de governo de fato, se você não crer. Porque a cada dia nós temos recebido palavra para isso. Instruções simples, instruções mais complexas, mas que ficam claras para nós. De como em cada área você viver o melhor de Deus e o melhor da vida que Deus tem nessa terra para você. Porque tem coisas que são experiências que nós podemos ter com Deus. E tem coisas que são vivências que nós podemos gerar, que nós podemos cultivar e que podem nos trazer resultados excelentes também. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados e as mãos no seu coração, o que tem faltado ação da sua parte na perseverança? A ação que Deus está se referindo a você tem a ver com sabedoria? É com Ele? É espiritual ou tem a ver com inteligência? É oração? Você precisa se tornar uma pessoa de oração? Se torne. Precisa estabelecer o compromisso com Deus, o culto. Não vir quando tem uma necessidade, um problema,
Mas estabelecer, não, eu vou estar na igreja, eu vou estar na casa de Deus, eu vou fazer igual Davi. Davi era um homem compromissado. Um homem que tinha ocupação, trabalho. Mas ele não abria a mão. Uma coisa eu pedi ao Senhor. E eu a buscarei. Que eu possa estar na casa do Senhor e aprender no seu templo todos os dias. Tem gente que não pode estar na igreja todo dia. Mas tem gente que está todo dia. Porque pode e não abre mão dessa dádiva. Tem gente que não abre mão. Não importa, eu acordo mais cedo, eu durmo mais tarde, mas eu não abro mão de estar, de viver isso. De ter esse momento dedicado para Deus na minha vida. De estar na casa do Senhor. De dar condições a Deus. De aprender algo novo na igreja. Eu, há mais de 20 anos, eu nunca perdi uma ceia na minha vida. Nunca. Há mais de 20 não, tem mais. Há bem mais de 20 anos. Todo primeiro domingo do mês. E em janeiro, nos terceiros domingos, aquele dia é sagrado. Ah, mas se tiver algo é segundo plano. Naquele momento, naquele horário, aquele tempo é de Deus. Aquele momento é para Deus. Tem coisas que não adianta, tem dias, tem horários, tem situações que não existe possibilidade de ter um compromisso. É Deus, é reservado para Deus. Aquele espaço, aquele tempo, aquela condição não vai ser usada, não vai ser trocada. Da mesma coisa, da mesma forma que é o dízimo, que eu não toco no dízimo. Tem coisas que são inegociáveis. Valores que não são conversados sequer. Isso aqui não se fala, isso aqui não se... Não, isso aqui é para Deus, isso aqui é de Deus, isso aqui é separado. E tem coisas que, ao longo do tempo, vão se acertando, que é a parte da inteligência. Ah, isso aqui funciona para mim, então vou fazer, vou colocar. Vou acrescentar à minha vida esse hábito, essa forma, a forma de ver, de falar, esse aprendizado. E nós somos humanos. Nós temos sentimentos, nós temos emoções. Mas eles não nos governam. Quem me governa é a palavra. Quem deve governar a sua vida é a palavra. Então, quando a palavra vem, o que existia antes da palavra deve dar lugar à palavra. Se era uma emoção, se era um sentimento, se era já até uma prática de algo que você tinha convicção, e a palavra te ensina de uma forma diferente, fica com a palavra. Tenha a atitude que a palavra está te orientando. Porque a palavra vai trazer paz, vai trazer bênção, vai trazer vitória para você. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, eu oro, meu Pai, pelo Teu povo, eu oro por cada pessoa que está aqui nessa manhã e que ouve a Tua palavra. Cada pessoa, meu Deus, que ouviu a mensagem de perseverança, e que essa mensagem, meu Pai,
ela precisa ter, meu Deus, a absorção completa, para que na vida dessa pessoa ela tenha ação completa. Que a atitude não tenha sido e se limitado aqui, ao culto, a esse momento que nós estamos. Mas que essa pessoa, meu Deus, ela creia, que ela tome para ela essa palavra, que ela leve, meu Deus, isso adiante, que ela não fique apenas aqui e tenha achado a palavra, meu Deus, interessante, boa para ela, não, mas que ela misture com a fé, para que já dentro da tua casa, aqui mesmo na igreja, ela esteja decidindo coisas, ela esteja, meu Deus, se voltando para direções que antes ela não tinha se voltado, que ela esteja fazendo, que ela esteja agindo, que ela esteja, meu Pai, se posicionando e dando, meu Deus, ao Senhor condições espirituais para o Senhor abençoá-la, condições na fé, condições, meu Deus, na oração dela já. Quantos que não oravam e agora entendem, eu preciso orar, falar com Deus, apresentar a Ele as minhas firmes razões, porque isso traz Deus para mim, traz a aprovação do Senhor, traz a bênção, traz paz, traz alívio, traz conforto dEle para a minha vida. Quantos, meu Deus, estão entendendo coisas, estão ficando claras coisas, atitudes, comportamentos, obras que são humanas, passos, meu Deus, que devem ser dados, mudanças que devem ser efetuadas, ações, meu Deus, que devem ter início e não pararem mais, como nós ouvimos que a nossa perseverança, aquilo que eu preciso recomeçar hoje, como ter vindo a esse culto, como ter orado, como ter de novo falado com Deus, como daqui a uns dias nós vamos jejuar de novo, e isso não para, deve ter ação completa, como aquilo que eu já entendi que é bom, que ajuda, que agrega, que acrescenta, não pode parar mais. E eu oro te pedindo ajuda, Senhor, ajuda cada um de nós. Quando nos falta vontade, quando nos falta força no corpo, que nós estamos cansados fisicamente, eu oro, meu Deus, para que o Senhor supra aquilo que naturalmente não existe em nós. Supre, Senhor, que o Senhor ajude cada pessoa aqui, meu Pai, se levantar, pegar desde os ensinamentos mais básicos, mas não desprezá-los, nenhum deles, pegar cada ensinamento, meu Deus, do simples, o básico, meu Pai, talvez o pequeno, minúsculo, até os mais, meu Pai, difíceis, complicados, complexos, mas aplicá-los na vida, fazê-los porque creu na Tua palavra, porque, meu Pai, recebeu de bom grado a Tua mensagem, e crê que a cada palavra, que a cada atitude, que cada passo, literalmente, que cada força empregada, meu Deus, tem a bênção do Senhor. Como diz a Tua palavra, o Senhor se alegra em ver o prumo nas mãos de Zorobabel. Quando nós ouvimos a Tua palavra e nós nos alinhamos a ela, isso agrada o Senhor. O Senhor disse, a alegria do Senhor é ver a nossa força. E eu declaro, meu Pai, pessoas aqui que estão sendo fortalecidas pela palavra e que com essa força vão caminhar, meu Deus. Vão caminhar hoje, vão caminhar amanhã, vão caminhar 40 dias com a força dessa comida espiritual. Que vão além, meu Pai, do que já foram até aqui. Que não vão parar mais. Que não vão se deter mais, meu Deus, por sentimentos ou pela visão que estão tendo da vida, mas que recebem, que estão abertas, meu Deus, à Tua palavra, que recebem aquilo que o Senhor está falando e que pelo que o Senhor está falando vão agir, vão esticar o prumo, vão caminhar, meu Pai, com a força dessa comida espiritual, vão, meu Deus, se esforçar e o Senhor se alegra
em ver a nossa força. E o Senhor honra a nossa força. E eu declaro, meu Pai, que com sabedoria essa pessoa alcance vitórias, que ela viva milagres, que ela viva coisas, meu Pai, que ela nunca viveu, sobrenaturais, mas que com a inteligência que a Tua Palavra nos fornece, que venhamos estabelecer vitórias, conquistas, que bênçãos, meu Pai, que chegaram até nós, fique conosco, que permaneçam na nossa vida, que fiquem nas nossas mãos, e que isso seja para a glória e para a honra do nome do Senhor. Eu declaro a Tua bênção. Eu peço, meu Deus, levanta Eliaquins, levanta colunas, levanta, meu Deus, Girês no nosso meio, pessoas que estão bebendo do Espírito, que creem, meu Pai, que são instrumentos do Senhor para a Tua obra avançar, crescer, e que eu declaro que sejam imensamente abençoadas, porque o Senhor é o nosso Deus. Nós cremos na Tua Palavra, e eu declaro o cumprimento dela na vida de cada pessoa. Abençoa, meu Pai, responda a cada oração. Dá vitória ao Teu povo, que cada um receba do Senhor o livramento, meu Pai, que creu, que hoje o Senhor dá. O livramento, meu Pai, nas finanças, o livramento, meu Pai, no trabalho, o livramento, meu Deus, na saúde. Dá livramento, porque quando vem a Tua Palavra, nós cremos e a recebemos. E eu tomo posse de grandes livramentos, eu tomo posse, meu Pai, de grandes bênçãos, de vitórias e de conquistas, meu Pai, do tamanho do Senhor, porque o Senhor, meu Pai, é infinito, e eu declaro que essa pessoa viva coisas, meu Pai, que ela não imaginou, que ela ainda não tinha pensado, mas que agora ela creu, e que assim seja feito conforme a fé dela, em nome de Jesus, amém, amém e amém.